Prato. Primeiramente, é um jogo que a gente fez muito abaixo do que a gente esperava, um jogo que a gente cometeu muitos erros técnicos na partida, né? É um jogo que, principalmente no primeiro tempo, na parte tática, né? É uma parte que ela é bem exclusiva do treinador. Em alguns momentos a gente perdeu o setor do meio de campo, então o primeiro tempo, na minha avaliação, o adversário em alguns momentos jogou até melhor do que a gente, né? E esse posicionamento nosso errado no primeiro tempo, onde a gente deu muita liberdade, o número 8 deles, o volante deles jogar, a gente teve que fazer ajustes no intervalo do jogo, né? E acho que aí no segundo tempo a gente volta com mais consistência, e dentro dessa consistência a gente fez o nosso gol, 1-0, depois tivemos 3 oportunidades claras de gols, e a gente não conseguiu fazer esses gols, a gente não teve depois do gol do Matos, depois a gente não teve essa competência para matar o jogo, né? E dentro desses erros técnicos todos, né, ele é carimbado, né, para reforçar ainda o gol que a gente tomou, né? É um gol onde a gente está ganhando a partida, faltando praticamente 2 minutos para terminar o jogo, onde bate o escanteio, nossa equipe com nenhum jogador no rebote, e a gente na lateral do campo pedindo esse posicionamento do homem do rebote, e a bola cai na mão do goleiro, e o goleiro faz um contra-ataque que resume o que foi a nossa equipe, né? Alguns erros que a gente fez durante a partida, a gente pagou caro por isso, né? E logicamente que é encarado, o resultado ele é um tropeço no início da temporada dentro de casa, dentro do campeonato regional, né? E a gente já tem um jogo na quarta-feira, e você falou do lado emocional. Primeiramente 2 dias praticamente para a gente preparar a equipe. O primeiro dia é uma recuperação física desses atletas na segunda-feira, e terça-feira fazer esses ajustes na conversa, no quadro negro, no material editado, né? E ver, né, quais jogadores vão estar disponíveis para o próximo jogo, e dentro disso pensar no segundo jogo. Nós começamos a rodada, teve 3 vitórias, se não me engano, na primeira rodada, e a gente empatou em casa, e a gente vai ter que mudar isso, né, no mando de fora na quarta-feira. Boa noite, professor Ney Franco, Júlio Araújo da Rádio 96 FM. Você falou durante a semana que iria manter o sistema tático, principalmente do meio para trás, por não estar sofrendo na defesa. Estava com a defesa bem postada, tanto nos amistosos quanto no jogo contra a equipe do Maracanã. Hoje você manteve, assim como você falou, mas sofreu, porque a equipe do Laguna, como você bem falou, né, até foi superior em vários momentos da primeira etapa, e tiveram ótimas oportunidades também até para abrir o placar na frente da equipe ABCdista. Tanto é que no segundo tempo você desfaz, você tira a dobra do lado esquerdo, tira o Lucas Sampaio, deixa só o Emanuel. Então, até que certo ponto para você e para o ABC vale a pena manter esse esquema tático dos 5 defendendo, né, daquela linha de 5 na defesa, e sacrificando talvez um homem da frente como um camisa 9. A sua colocação ela é perfeita, e é isso que aconteceu. A história do jogo foi isso. Eu não vou vir aqui diante de vocês ficar tentando justificativo. Nossa equipe ela jogou muito abaixo do que ela esperava. Eu já citei aqui alguns erros técnicos, e esse erro de posicionamento também, que ele é de responsabilidade do treinador, né? O início do jogo, a melhor oportunidade de gol foi deles, o jogador saiu na cara do gol, o baixinho, que esqueci o nome agora, como que é? Isso, saiu na cara do gol, chutou para fora. Ali eles poderiam ter aberto o jogo, o gol logo no início do tempo de jogo. A gente tentou ajustar com os mesmos jogadores que estavam dentro de campo. Eu comecei o jogo com a Adeilson um pouco mais à frente, e na medida do possível que eles ganharam o setor do meio de campo, a gente teve que trazer ele para dentro, né? Descaracterizou um pouquinho esse sistema ali com 5 atrás e 3 na frente. Mas eu acho que não foi o sistema foi determinante para isso, né? Embora até nesses momentos que o adversário esteve superior que a gente, né, dentro do nosso campo de defesa, a gente roubou muitas bolas, a gente teve umas 3, 4 estocadas para contra-ataque. A gente poderia ter feito gols também, porque a equipe estava bem postada. Tem que ir fazendo os ajustes da temporada, dentro da temporada, de uma equipe que está começando a temporada. E a gente tem que avaliar os nossos erros, tentar corrigir esses erros, pegar, né, o que é forte, manter o que é forte da equipe,
e dentro dessa equipe de construção. Se eu perceber que em algum momento a gente vai necessitar mudar essa forma de jogar com 3 homens, né, ali atrás e liberar os alas da forma como jogando com 3 atacantes, a gente vai mudar, né? A gente tem treinado, a gente tem jogado, passamos por os 2 jogos, os resultados abaixo, né? E eu não posso desprezar os números, né? Mas ao mesmo tempo saber analisar esses números aí. O certo é que a gente fez uma partida muito abaixo da expectativa, não do torcedor, da crítica esportiva, a nossa expectativa foi muito abaixo, já foi uma conversa no vestiário com os atletas, e a gente tem que melhorar muito aí para a sequência do campeonato estadual, e a gente vai ter uma outra oportunidade na quarta-feira. Professor, boa noite. O aspecto físico também, de certa forma, ele foi determinante para que naquela reta final, apesar do alto volume que o ABC tinha no ataque, mas na defesa o ABC acabou sofrendo aquele gol já na reta final. E também, um outro ponto, o ABC também sente falta do fazedor de gols, né? Aquele cara que tem a característica de fato de botar a bola dentro da rede. Esses 2 pontos, de repente, foram determinantes para o resultado de hoje? O aspecto físico, né? Vocês são daqui, vocês sabem, o jogo nesse horário acaba, as 2 equipes acabam sentindo a parte física, e nós estamos no início da temporada. Por exemplo, o jogo passado, o primeiro jogo nosso, fisicamente não tem nada a reclamar na nossa equipe. O jogo foi à noite, a gente terminou com a equipe inteira. Nesse jogo, realmente foi um jogo, né, que tanto nossa equipe como a equipe adversária deu uma fisicamente, principalmente aqueles jogadores que jogaram o tempo todo. E é normal, no início de temporada, com a equipe que está sem ritmo de jogo. A parte do gol que nós tomamos, eu não deposito pela parte física, eu deposito realmente ao posicionamento errado nosso no momento do escanteio, tá? Então, eu acho que esse fator da parte física, né, se você for fazer um estudo de todas as equipes que estão começando o campeonato estadual, todas elas, né, têm ainda margem de crescimento, porque é o início da temporada. Boa noite, professor. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. Queria retomar um termo da coletiva dessa semana que o senhor usou, erro de percurso, né, na pré-copa do Nordeste. Dessa vez, usando o termo que o Bruno Bispo usou na saída do campo para a Universidade do Esporte, classificou a derrota de hoje, o empate, perdão, como um vexame. E aí queria que o senhor falasse um pouco mais para o torcedor como é que chega o ABC para a sequência do campeonato depois de um baque grande nesse início. Eu acho que a gente está iniciando uma competição e a gente não está iniciando da forma como a gente imaginava, né? O torcedor, né, nós que estamos dentro do trabalho, a própria imprensa, imaginávamos começar com resultados melhores e jogando melhor, né? Eu acho que para você ganhar uma partida, você tem que jogar bem. E na realidade, hoje a gente não jogou bem. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que assumir é não ficar vindo aqui e querer ficar criando história e querendo justificar. Então, a gente jogou mal, isso já foi colocado no vestiário para os atletas, a gente vai cobrar dos atletas e cobrar da gente da comissão técnica também, né, porque é um campeonato de tiro curto, né, e a gente tem que ter um desempenho melhor do que a gente teve no jogo de hoje. Então, sobre o tema usado pelo Bispo, a palavra foi vexame, né, eu coloco que foi uma partida, um desempenho muito abaixo, muito inferior que o potencial que a equipe tem, do que a gente já treinou até agora, do que a gente imaginava para o jogo, e a gente fica na expectativa e na quarta-feira a gente muda essa história, que o único trabalho nosso agora, o que a gente tem que fazer é em 2 dias agora recuperar essa equipe fisicamente, pegar o de bom que a equipe está tendo e levar para lá e tentar corrigir na conversa, né? Na conversa ou na mudança de posicionamento dos jogadores dentro de campo, ou mudança de alguns jogadores também, né, para que a gente possa jogar melhor na quarta-feira para aumentar a nossa possibilidade de vitória. Professor Ney Franco, alguns colegas aqui até citaram a questão da Ícaro Carvalho, da Jovem Pan. Tudo bem? Tudo bem. Alguns colegas até citaram a questão do camisa 9, o executivo inclusive disse, né, essa semana que o ABC já acertou, que ele deve estar chegando aí essa semana. Você já conta com ele para esse jogo da quarta ou para o jogo do sábado? Olha, primeiramente é o seguinte, a gente tem que justificar o seguinte, a gente está começando a temporada, em alguns momentos a gente vai contratar alguns atletas que vão chegar aqui sem condições físicas de jogo. Por exemplo, a gente contratou um meia essa semana, trabalhou conosco algumas sessões de treinamento e fisicamente ainda não está preparado,
né? E a gente não quis correr o risco, né? Na realidade, existia até um planejamento para entrar no final do jogo de hoje, o meia, mas só que o jogo foi criando uma história, né, que as substituições, né, por exemplo, a substituição do Manel foi uma substituição perdida devido à parte física, né, as duas substituições no intervalo de ordem tática, de ajuste da equipe, né, depois eu precisei de botar, né, o Reis e mais um atacante liberado, o Robinho, e então a gente perdeu as 5 substituições. Mesmo se chegar, primeiramente, né, eu não posso chegar aqui e falar o nome, quando se contrata o jogador, em alguns momentos esse jogador pode chegar aqui essa semana e não ter condições legais de jogo. O que é isso? É um jogador que de repente não vai conseguir ganhar tempo hábil para esse jogador ganhar condição de jogo. Ou o jogador chega, a primeira coisa que ele faz dentro do clube é uma avaliação, tanto clínica, de médico, e avaliações físicas também. E a avaliação física, em alguns momentos, ela determina se o jogador tem condição de jogar ou não. Se dos 2 jogadores que chegam essa semana, se eles apresentarem com a parte física, né, e em tempo hábil, condição de jogo, existe uma possibilidade, sim, né, de utilização ou no início de jogo ou dentro de uma partida. Professor Ney, boa noite. Alisson Bala, da Rádio CBN Natal. Ainda pegando nessa questão de construção do elenco, a gente sabe, e o senhor sempre nunca fugiu da responsabilidade, esses 2 jogos não saíram do ideal, só que essa culpa não dá para ser só do treinador Ney Franco. O senhor hoje não trabalha com o elenco que o senhor vislumbrou como ideal, então dá para dividir aí essa culpa, entre aspas, dos resultados não terem vindo também por parte da diretoria. A diretoria lhe passou um prazo de quando você tem ideia, mais ou menos, porque o torcedor do ABC, quando vê, por exemplo, o Manuel no meio de campo, é algo que você teve que se adequar, isso a ele, até o próprio Manuel falou sobre isso na saída do jogo. E quando você terá esse elenco ideal para trabalhar, para que o torcedor do ABC possa ter uma ideia, e aí sim, a gente de fato cobrar o Ney Franco pelos resultados, porque você está improvisando nesses 2 jogos, você teve que improvisar diante das circunstâncias que foram lhe dadas. Olha, eu acho que mesmo com a dificuldade de ataque que a gente já conversou aqui, cara, eu não vou chegar nunca aqui e transferir responsabilidade. Eu acho que o elenco que a gente tem atual era elenco para passar pelo Maracanã e tínhamos que ganhar hoje dentro de casa. E a gente não teve competência para isso. Isso começa a gente avaliar o elenco, avaliar o nosso trabalho, né? Então eu não quero justificar, né, esses 2 resultados, né, de início de temporada negativo, né, apenas as faltas de opções. Agora, eu já falei na última entrevista, né, o clube está mobilizando, existe uma dificuldade no mercado de contratação, né, o clube apresenta 2 atletas para essa posição na frente. Eu, como treinador, eu tenho que trabalhar, né, com os jogadores que tem aqui, né, e os jogadores que tem aqui, nós tínhamos jogadores com capacidade para passar pelo Maracanã e começar com a estreia hoje. Então, eu preciso de entrar com o meu trabalho, a gente precisa de melhorar o desempenho nosso, de todo mundo, a cobrança, né, forte da comissão técnica que está trabalhando, a gente não cobra só os jogadores, a gente está cobrando também, né, os profissionais da parte de comissão técnica, eu me cobro, né, converso com os atletas, exponho a forma de jogar, os jogadores têm entendido essa forma de jogar e infelizmente a gente não teve competência. Então me cabe também arrumar uma estratégia, se precisar de mudar a forma da equipe de jogar, um outro contexto, um outro posicionamento. O certo é que na quarta-feira, né, mesmo respeitando o adversário, com o elenco que nós temos aqui, nós temos condições de fazer um jogo, me parece não, o jogo vai ser na arena, em condições de fazer uma partida muito melhor que a gente apresentou nesses 2 jogos, e é em cima disso aí que vai ser o nosso discurso com os nossos atletas nesses 2 próximos dias. Boa noite. Boa noite, eu sou Rebeca, da TV Universitária, e eu tenho 2 perguntas para você. Você já fez uma avaliação do jogo de hoje, já fez uma comparação com o jogo contra o Maracanã, e eu queria, e falou dos pontos negativos, né? Eu queria saber se você consegue enxergar alguma evolução, e se sim, poderia me citar quais. Além disso, eu queria que você comentasse um pouco sobre a expectativa da torcida. O ABC ele é o maior campeão, né, do Campeonato Potiguar, e isso sempre gera muita expectativa. Como é que você lida com isso e para os próximos jogos, como é que fica? Porque hoje, ao fim do primeiro tempo, houve vaias, ao fim do segundo tempo, houve vaias. O
torcida, né, arremessando coisas. Eu queria saber como é que você está lidando com essa expectativa e o que é que a torcida pode esperar. Eu acho que em termos de evolução, eu acho que não teve evolução nenhuma do primeiro para o segundo jogo. Inclusive, eu acho que a gente jogou melhor o primeiro jogo, time mais consistente, criamos mais condições de gol. O adversário não foi uma vez o nosso gol, teve uma estratégia de levar o jogo para os pênaltis, e em cima da nossa incompetência de fazer gols, a gente ficou fora, né, ali da Copa do Nordeste. E de lá para cá, né, eu acho que a gente regrediu, tá? Mas ela não regrediu por falta de treinamento, por falta de entrega dos atletas. A gente pegou um adversário hoje que ele ganhou, né, o sistema, o setor do meio de campo, e a gente teve que corrigir durante a partida. Eu acho que aí, assim, a gente fez o segundo tempo, né? Se eu falei que o primeiro tempo o adversário foi melhor, eu acho que o segundo tempo a gente foi melhor, e eu acho que o segundo tempo a gente teve, né, alguns momentos da forma como a gente pensa a equipe jogando, né? Foi justamente os momentos que a gente conseguiu criar as oportunidades de gols, né, com jogadas pelos lados do campo, e a gente não fez esses gols. Então, eu acho que não teve evolução. Logicamente, tem uma evolução na parte física, porque é um jogo a mais, né? Nós tivemos hoje a possibilidade de colocar outros jogadores dentro de campo que não jogaram, né? O primeiro jogo, o Jefferson não tinha condição de jogo, já entrou no segundo tempo. O Reis ficou um período no departamento médico, voltou na semana passada, no pré-jogo da Copa do Nordeste, né? Depois, 2 dias antes, né? Hoje já conseguiu entrar no jogo. Então, eu acho que o que a gente ganhou do primeiro jogo para esse é mais jogadores em condições de jogo, né? E a expectativa do torcedor, me desculpa, qual que é o segundo tema mesmo? Isso. Nós estamos numa competição estadual que nós temos a obrigação de lutar pelo título, né? Então, se tem uma competição na temporada, né, embora a gente tenha a Série C, que a gente, né, sonha em subir, mas o campeonato estadual é uma competição, né, que a gente percebe uma possibilidade real de títulos, né? Então, e é a primeira competição nossa. Então, a gente tem que, como eu falei anteriormente, a gente tem que melhorar o nosso desempenho para que a gente possa aí conseguir esse título estadual, que já está demonstrando que vai ser uma competição difícil e a gente vai ter que jogar muito mais do que nós estamos jogando.